Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Fez História. Aqui quem fala é o professor Ronaldo e hoje vamos falar sobre o Iluminismo. Logo após a vinheta entraremos nesse assunto. Pois bem, bem-vindo a essa playlist, da aula que nós estamos falando desde o primeiro ano até o terceiro. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu curtir, seu comentário, uma crítica, uma sugestão. Como eu sempre falo, aqui o canal é nosso. Estou aprendendo ainda esse conceito de YouTube. Eu estou vendo que vocês podem observar, desde o começo até agora, estou melhorando, justamente por causa das sugestões de vocês. Vamos falar então sobre o Iluminismo. Para contextualizar um pouco aqui, o Iluminismo ele foi um período que surgiu ali do século XVII e XVIII. Nós temos aqui, século XVII se desenvolveu ao longo do século XVIII, especialmente na França. O que é que os pensadores diziam? Diziam-se portadores da razão, das luzes do saber, defendiam a liberdade do pensamento, criticavam a opressão da igreja e do absolutismo, a visão ali no caso da Idade Média, Nesse período aí, na Baixa Idade Média e com o surgimento das monarquias, eles criticavam bastante isso. Aceitavam o pensamento científico como o mais importante, tinham uma visão evolucionista da humanidade, sendo o critério da evolução o nível de desenvolvimento da razão. Então já vimos aqui um novo movimento surgindo, que era justamente contra a igreja, o clero, os movimentos religiosos que vinham surgindo nesse período. As ideias iluministas se baseavam em três princípios: universalidade, ou seja, todos deveriam ter o conhecimento, algo que durante a Idade Média, nós lembramos nas aulas anteriores, e aí em cima você pode ver um card falando sobre a baixa, e depois a alta Idade Média, no caso a alta e baixa é o contrário. Nesse caso, nós vimos que antes, na Idade Média, nem todos tinham o conhecimento, o saber. Poucos liam a Bíblia, poucos tinham conhecimento sobre livros. Então, nós vimos que aqui essa ideia, esse princípio iluminista, é que todos agora, universalidade, todos tenham conhecimento. Individualidade era todo mundo, cada um tem o seu valor dentro da sociedade, e nós vamos ver que alguns teóricos e filósofos desse pensamento, como eles desenvolveram essa ideia. A autonomia dos homens dotados de racionalidade. Aqueles que tinham racionalidade poderiam se desenvolver não mais com aquela questão ideia monárquica, por exemplo, de que o filho do rei se tornaria um rei e esse era o detentor de todo o conhecimento. Nesse caso aqui, cada pessoa poderia se desenvolver e se tornar algo com base no seu próprio conhecimento, desenvolver e assim por diante. É claro que existiam as elites, mas nesse caso aqui ele pregava e prezava o individualismo também e a autonomia dos homens. Pensamento ilustrado, uma das correntes que ocorria na época, O pensamento dos iluministas teve acolhida entre os burgueses, sempre, Porque aquela batalha que nós falamos nas aulas anteriores, o conflito entre a monarquia e os burgueses, Justamente pelo poder do Estado, desejosos de romper com a estrutura do antigo regime. Há um detalhe sobre o iluminismo, Eles tinham bastante crítica sobre a Idade Média, porque na Idade Média eles diziam que era a época das trevas. É por isso que surge essa expressão, tá bom? Existia bastante conhecimento, tecnologia, cultura e arte. Até no vídeo mesmo eu falei na aula sobre a Idade Média. Porém, aqui a crítica dos iluministas é que nesse período nem todos tinham conhecimento. Daí eles chamam de Idade das Trevas. E por isso o nome, Iluminismo, tempo da luz, da ilustração, da iluminação. Ok. Os iluministas defendiam um Estado constitucional, ou seja, com uma lei, constituição, um programa reformista que limitava o poder central e ampliava a liberdade civil. Deixava de ter o poder monárquico na figura do rei ou de uma corte, agora para ter o poder as pessoas. Nós temos aqui John Locke, de 1623 a 1704, precursor desse pensamento ilustrado. Então foi ele que começou com essa ideia de criar essa revolução iluminista. O poder monárquico, contrato entre o rei e os governadores para a proteção dos direitos, vida, liberdade e propriedade. Então ele já começou a inserir aqui novas pessoas para também ter o poder sobre o Estado. Os franceses Denis Diderot e Jean de Alembert, meu francês, a pronúncia não é tão boa, publicação da enciclopédia, Crítica ao Pensamento do século XVIII. Ambos foram perseguidos pelo clero e pelo Estado. Eles criaram uma enciclopédia, vários livros, que falavam justamente sobre a crítica à igreja e também ao poder do Estado monárquico.
É claro que muitos, depois, com essa introdução de John Locke, Denis Diderot e Jean Lambert, abriram, por assim dizer, novos filósofos e novos pensadores para essa visão iluminista desse tempo, desde o século XVII, inicialmente lá, continuando desde o século XVIII, e nós vamos ver que também vai desaguar um pouquinho no século XIX, levando até os dias atuais, principalmente com a parte econômica. Nós temos aqui alguns teóricos, iremos mencionar sobre um pouquinho cada um deles. É claro que existe um estudo profundo, mas a proposta aqui das aulas será resumo, não é isso? Nós temos aqui Voltaire, 1694 a 1778. Segundo ele, todos os homens têm o direito à liberdade, à propriedade e à proteção das leis. Defendiam uma monarquia esclarecida. Nós vamos ver aqui na frente um pouquinho o que seria essa monarquia esclarecida. Mas, para adiantar, seria uma monarquia que não tivesse tanto poder e compreendesse que o povo também tinha papel importante nessa nova mudança social e intelectual do período. Sofreu perseguições na França por suas críticas à Igreja e ao absolutismo, mais um crítico, né? Exilou-se na Inglaterra, onde escreveu cartas inglesas que sistematizaram suas ideias. Nós temos aqui então Voltaire, um dos primeiros a criar ou até desenvolver essa ideia iluminista. Vamos para a próxima, né? Montesquieu, Barão de Montesquieu, 1689 a 1755, século XVII e século XVIII. Foi um crítico dos costumes e um teórico político francês. Defendia que as formas de governo devem variar de acordo com a condição de cada país. Aqui foi ele que criou, né, essas tripartides, né? Para evitar o despotismo, defendia a separação de poderes. O que vem a ser, despotismo? Seria o poder máximo de um único desses poderes. Como, por exemplo, o executivo, o presidente do país, né? Ele tem o poder máximo. Ou o legislativo, aqueles que fazem parte da Câmara. Ou o judiciário, como, por exemplo, no Brasil, o STF. Então, Montesquieu, ele tinha medo do despotismo, criticando mais uma vez a monarquia. O que nós podemos ver aqui, pessoal, o contexto do iluminismo é uma guerra velada entre a burguesia, aqueles que tinham poder, não é, até econômico, contra a monarquia, ou seja, o governo, o poder do governo. Então era basicamente um conflito de interesse e uma guerra de ideias para derrubar o poder máximo que era a monarquia. Então nós vimos aqui que Montesquieu ele criou essa tripartite, executivo, legislativo e judiciário, algo até interessante que deve ter hoje. Mas por causa desse medo do despotismo, né, algo que infelizmente está ocorrendo em alguns países, países mesmo que são ditatoriais, eles têm esse despotismo bem claro, ou seja, ou executivo, ou legislativo, ou judiciário toma poder. E isso é muito perigoso, porque deve ter, no caso, o equilíbrio entre os poderes. Rousseau, 1712 a 1778, foi um filósofo de origem humilde. Para ele, o surgimento da propriedade privada perverteu o homem. Enfatizei esse humilde porque mostra justamente que nem todos aqueles que tinham poder financeiro eles poderiam se alçar a alguém importante. Era algo que eles defendiam na época. Todos poderiam participar da vida política. E Rousseau foi um desses. Tanto é que ele vai desenvolver aqui que somente por meio de um contrato social, em que a vontade da maioria prevaleceria, é que a sociedade poderia ser mais justa. Então, mais uma vez, instaurando aqui aquela ideia de governadores, deputados. Então, instaurando essa ideia de que o povo escolheria aqueles seus representantes, criando assim um contrato social entre a maioria, e aquele que representaria ele ou na Câmara, ou até mesmo dentro do palácio monárquico. Então, criando essa ideia ou um embrião, né, para uma monarquia, por exemplo, parlamentarista. Então, essa é uma ideia que Rousseau trouxe para a gente. Temos aqui também Immanuel Kant, 1724 a 1804. Nasceu na Prússia e era um admirador de Rousseau. Em suas obras procurou conciliar o pensamento empirista de John Locke com o idealismo de Hume. Então, aqui nós vemos eu coloquei na linha cronológica sobre o pensamento de cada um deles, né, desenvolvendo. Nós temos o início, né, que foi feito lá. Vamos voltar aqui para relembrar. Nós temos aqui Voltaire, John Locke inicialmente, Diderot com suas leis, Voltaire com seus pensamentos, né, e perseguição, claro,
uma crítica à igreja e também à monarquia. Montesquieu com a divisão do poder, dando poder fugiu a palavra agora, mas dando poder a executivo, legislativo e judiciário, dando a 3 poderes. É essa a expressão. Fugiu, desculpem. Nós temos também aqui Rousseau, como foi mencionado, o contrato social, em que o povo agora tinha poder. Immanuel Kant também, enfatizando ainda mais a soberania popular, mas acreditava que somente os proprietários ativos, ou seja, aqueles que tinham algum poder, é que deveria representar a população. Nós temos aqui a exaltação do mundo burguês, mostrando uma ilustração aqui, e o surgimento do liberalismo econômico. Além dos pensamentos filosóficos e sociais que nós mencionamos antes, por aqueles pensadores, tem também a visão do liberalismo econômico, que é algo que veio contra a ideia monarquista e mercantilista. Vamos ver aqui. No contexto das ideias políticas e sociais iluministas, houve também as críticas ao modelo econômico da sociedade do antigo regime, falando sobre a monarquia. Aqui já estamos num período de transição já. Podemos dizer que desde o século XVII, século XVIII e XIX vai culminar com a queda das monarquias. Grandes monarquias durante o mundo, né? Vamos ver na Primeira Guerra Mundial. Muitas monarquias deixaram de existir ali. Então, é o precursor da ideia. Lembrando sempre, as revoluções começam nos livros, começam com as ideias, começam com esse movimento que é feito. E foi feito desde o século XVII, século XVIII, para que futuramente as pessoas até mesmo odiassem as monarquias. E hoje nós vemos livros e teóricos contra a monarquia. Mas tem muitos países que até hoje existe a monarquia. Por quê? É tão contra assim? É interessante perguntar desse modo. Por que a monarquia é tão ruim se muitos países até hoje adotam? É forçado? Como é que funciona então? Então, mais essa ideia de que eles colocaram de que a monarquia e a ideia do governo centralizado em um rei ou uma figura era péssimo. E aí foi criando essas ideias sociais, ideológicas, filosóficas e aqui política. Vamos lá. Segundo os economistas liberais, o sistema mercantilista impedia o desenvolvimento pleno da economia. Essa deveria ser pautada pela lei da oferta e da procura e não pelas leis do Estado. Interessante, eu concordo com esse ponto, bem interessante mesmo. Que as pessoas agora elas poderiam escolher o que poderiam desenvolver, crescer, criar suas empresas, e não mais o mercantilismo, pelas ofertas que tinha naquele momento. Nós vimos que o mercantilismo, na aula falando anteriormente, né, deixar até um card aí em cima, nós vimos que o mercantilismo ele tinha objetos ou produtos específicos, especiarias. Então, em uma região tinha tal produto, só poderia comercializar tal coisa. Mas a gente vê que isso não funciona na prática. Não funciona porque muitos países e cidades vão crescendo. Então, a necessidade de ter outras especiarias, outros produtos, outras mercadorias para que possa desenvolver essa cidade. Nós vemos que a cidade vem desenvolvendo bastante aqui, principalmente na Europa e também aqui nas nossas terrinhas brasileiras, né? Nesse contexto aqui, como foi visto na aula anterior sobre mineração aqui nas terras brasileiras. Surgimento ainda do liberalismo econômico no século XVIII, nasceu na França a escola fisiocrata da teoria econômica. Quais eram as ideias dessa escola fisiocrata? Que era a ideia do liberalismo econômico na França. A produção, mineração, agricultura, manufatura e escravismo era a única geradora de riqueza. Tinha várias formas de comércio. O comércio era estéril, ou seja, somente transferia mercadoria já pronta de um país para outro. Era uma crítica, né? Aquilo que eu acabei de falar. O Estado não deveria intervir na economia, mas permitir a livre atuação das forças do mercado. O princípio do laissez-faire, deixar e fazer, é uma expressão em francês que diz que deixa o povo trabalhar, deixa o povo se virar, que aí ele faz o que ele quiser. Não que o governo imponha ou coloque a sua própria ideia sobre o povo. Aqui nós temos alguns economistas liberais, personagens, né, como Adam Smith, o mais famoso deles. Adam Smith, 1723 a 1790, fundador da moderna teoria econômica. Defendia o trabalho como fonte da riqueza, de modo individual, cada um poderia produzir o que quisesse. Aceitava com ressalvas, isso é interessante, o princípio da laissez-faire, ou seja, deixar e fazer. Qual é a ressalva que Adam Smith tinha nesse modelo econômico liberal? A ressalva é que
Em determinados momentos, o governo poderia sim intervir, não em todos os momentos, em alguns. Vamos citar um exemplo. Nós temos uma empresa chamada Alphabet, talvez você não conheça, mas ela é a dona de todo o conglomerado da Google, do YouTube, todas as empresas que fazem parte do segmento do Google. A Alphabet ela é poderosíssima, mas tem muitas empresas menores. Essa ideia de Adam Smith era que proibir, por exemplo, uma empresa como a Alphabet de ser a toda poderosa de um segmento, fazer com que outras menores pudessem concorrer, houvesse a concorrência. Qual que era a crítica dele? E o que ele defendia é que o Estado pudesse intervir para que uma empresa como a Alphabet não pudesse se tornar a mais poderosa de todas, como por exemplo o Facebook, que é dono do WhatsApp, do Instagram. Então, ele defendia que assim, o livre comércio poderia ter riqueza individual, porém o Estado poderia intervir para evitar criar monopólios ou mega empresas poderosíssimas que dominassem sobre outras. Então é interessante a visão de Adam Smith. Vamos falar sobre outro. Thomas Malthus, 1766-1834, sustentava que o crescimento demográfico geométrico tende a superar o crescimento da produção de alimentos aritmético. Defendia o controle de natalidade para garantir a subsistência dos indivíduos. Aqui ele dizia que tinha que ter um controle, né, entre as pessoas. Essa visão dele caiu por terra depois, porque a crítica dele aqui é que nascia muita gente e a quantidade de produtos era mal feita, era pouco. Mas alguns pensadores e teóricos hoje, até mesmo durante o período, eles derrubaram essa teoria. Vamos citar outro exemplo. A própria ONU diz que anualmente morre cerca de 5 milhões de crianças de fome. Mas a própria Organização Mundial da Saúde afirma que produz cerca de 2 vezes mais comida. Não, fazendo um raciocínio. O mundo hoje produz comida suficiente para alimentar 2 vezes o mundo. Deu para entender o raciocínio. Então, como é que então essa visão dele de Thomas Malthus, que não deve ter tanta pessoa pela produção, a ideia dele foi derrubada por causa de alguns teóricos dizendo que o problema aqui não é a produção, é a política. E realmente esses dados da ONU comprovam que a má distribuição de comida é o causador da fome, não a produção de alimento. Então é uma visão que caiu por terra logo depois, mas é interessante destacar aqui nessa aula. Nós temos aqui John Stuart Mill, defendia a criação de cooperativas, defendia a limitação do crescimento populacional e outras medidas para reduzir os efeitos do sistema capitalista, deixa eu afastar aqui um pouco, sobre os mais pobres. Então aqui o interessante é que essa visão, também eu posso citar um exemplo, né? Uma das coisas que a maioria de vocês, até o pessoal que vai me assistir, né, e vai abrir tema para discussão, o problema, pessoal, não é a pobreza, a desigualdade, na verdade, não é a desigualdade, mas sim a pobreza. Por que o problema não é a desigualdade? Vamos citar um exemplo. Imagine que a pessoa, o cara mais rico, ele compre 50 aviões, tenha 10 mansões e tudo mais. Você tenha dinheiro até. Porém, o mais pobre que sou eu, mais pobre do mundo, eu tenho minha casa própria, eu tenho meu carro, eu tenho meu dinheirinho na conta para pagar minha conta de água e luz e tenho comida suficiente para sobreviver. Eu sou o mais pobre do mundo. Essa desigualdade existente entre nós, estou nem aí, não é? Não é problema. O problema em si é a pobreza, não a desigualdade. Então, assim, esse capitalismo aqui que ele fala é justamente nessa visão, né? Reduzir os efeitos do sistema capitalista sobre os mais pobres, sobre a pobreza. Então, eu só queria levantar esse ponto da desigualdade social, porque muitos levantam essa desigualdade, mas esse ponto de pobreza que é interessante. Não com essas medidas de reduzir, né, população, crescimento, não. É uma distribuição interessante das rendas para que não tivesse tanta pobreza, nem desigualdade nesse sentido. Vamos continuar. Despotismo esclarecido. O que era? O estilo do governo adotado pelos reis da Prússia, Rússia, Áustria, Espanha e Portugal entre os séculos XVIII e XIX. Ampliação dos princípios iluministas na administração pública, mas sem abrir mão do poder absolutista. Com a forma que eles viram que o mercantilismo estava caindo bastante, e a forma de mercado, liberalismo econômico estava surgindo
também muito na Europa. Então esses países, a Prússia, a Rússia, a Espanha, a Áustria e Portugal, eles adotaram essa visão iluminista dentro das suas visões monarquistas, sem perder o poder absoluto. Então foi uma adaptação. Despotismo esclarecido foi justamente uma adaptação do governo monárquico com a visão liberal. Em Portugal, o despotismo esclarecido ficou simbolizado na figura de Marquês de Pombal. Determinou diversas mudanças administrativas na metrópole e nas colônias, incluindo o Brasil. Então, aqui Marquês de Pombal eu citei porque faz parte da nossa história brasileira. Mas é claro que tiveram outros liberais econômicos também no redor do mundo, em cada um desses países aí desenvolvendo essa ideia. Nós temos aqui uma figura, despotismo esclarecido, do próprio Marquês de Pombal. É claro que é uma figura, um desenho, né? Mostrando um pouquinho aqui sobre o esclarecimento, despotismo. E é isso aí. Pois bem, pessoal, aqui ao final chegamos à nossa aula. Deixe suas críticas nos comentários, tá bom? Se você for dar um dislike, deixe o porquê você deu dislike, deixe bem claro. Eu espero ter passado bem aqui as informações do iluminismo e as críticas e os meus pontos que eu levantei aqui. Se por um acaso você discorda, né? Nunca acredite em mim, é algo que eu sempre falo. Tente pesquisar por conta própria, tente ser crítico nesse sentido e abrir sua visão e sua mente sobre os assuntos. Então, na próxima aula falaremos um pouquinho mais, deixar aqui ao final as nossas redes sociais, continuaremos com a nossa playlist. Eu sempre peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, deixando o like ou o dislike, não tem problema algum. Deixando claro a sua crítica com respeito ao conteúdo, a aula, a minha fala, tentar melhorar um pouquinho mais o conteúdo para vocês. Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.